Oi, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão orando pela cura do Rafael, as pessoas que estão deixando mensagens de luz de Deus, pedindo pelo Rafael. Nós temos muita fé, nós pedimos que vocês continuem orando, que nós temos certeza que vai ter alguma solução. Gratidão infinita. Esse vídeo é para poder as pessoas que têm interesse de entender o diagnóstico do Rafael poder entender melhor. Vou explicar o mais rápido que eu conseguir. Esse aqui. Já começou. Pronto, agora tem que passar o negócio. Antes eu vou falar, pode passar no slide. O Rafael demorou 7 anos para ter o diagnóstico, né? Então, assim, desde o primeiro momento que ele apresentou os sintomas, que foi o começo da dor, ouvido tapado, zumbido, nós já começamos a estudar, né? E levar eles em vários especialistas. Então, foi uma luta desde o início. Então, foram 7 anos de estudo. Não foi 7 anos, assim, esperando que alguém viesse e fizesse por nós. Não, a gente se dedicou tremendamente, procurando os melhores especialistas do mundo, mandando mensagem. Hoje nós temos a ajuda do Itamaraty para conversar com radiologistas em países diferentes. Então, assim, Los Angeles vai estudar o ouvido esquerdo do Rafael, né? Porque o direito a gente já conseguiu o diagnóstico. Então, se trata de um caso extremamente excepcional. Participou de uma pesquisa na USP e a contribuição deixada pelo estudo do Rafael na USP, na máquina Magneton 7 Tesla, foi simplesmente o melhor protocolo de radiologia do mundo, melhor do que o feito nos Estados Unidos. Então, assim, se trata, sim, de um caso excepcional, de 1 para 100 milhões. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que no país inteiro, com o tamanho do Brasil, pode ser que tenha um caso semelhante ao do Rafael. No país inteiro. Então, no mundo, na história do mundo, foram registrados 150 casos. Então, é muito diferente da doença de nevralgia do trigêmeo. E aí eu vou explicar o motivo. Esse aqui, eu só queria... passa pra frente, eu quero mostrar primeiro o trigêmeo. Gente, volta. Esse aqui é o nervo trigêmeo. É o 5º nervo craniano. Então, a cirurgia que existe no mundo e que os neurocirurgiões conhecem em todo mundo, em todo o Brasil, em Goiás, em todo canto, é a da neuralgia do trigêmeo. E a manifestação dela também é diferente da do caso do Rafael, que o do Rafael é atípico. A maioria dos médicos não conheciam a neuralgia atípica, que a dor é constante, nunca para. A do trigêmeo, a pessoa tem choques, ela tem surtos. Então ela está dirigindo, de repente tem um surto e não consegue mais fazer nada, começa a gritar de dor. Já é diferente, a do Rafa não tem momentos que ele não está sentindo dor. E essa manifestação, ela é tão rara, que nós precisamos achar uma pesquisa científica do Manuel Jacobson, que é uma das maiores referências de neurocirurgia do Brasil, também do mundo, para poder mostrar para os neurocirurgiões que o que ele tinha era uma nevralgia, porque a maioria dos neurocirurgiões não conhecia esse tipo de manifestação. Então, a primeira coisa bastante importante de entender no caso do Rafael é que o nervo trigêmeo... Fica mais para trás. Tá. Pega perfeito. Ok. Ótimo. Que o nervo trigêmeo, ele é dessa grossura, ó, espessura de um dedo. É muito grosso. E eu faço acesso bem aqui, gente, o trigêmeo. E essa cirurgia, ela é realizada amplamente em todos os cantos do mundo. Agora, por que a do Rafael, os médicos especialistas que acompanham o Rafael estão falando para ele fazer lá nos Estados Unidos com um especialista em especial? Não é ir para qualquer canto dos Estados Unidos, é uma pessoa. Então, assim, não tem outra pessoa no mundo indicada para fazer. É o Daniel Roberts. Então, mas e se fosse na Alemanha, não pode fazer com outro? Não. O especialista é o Daniel Roberts. Mas o pessoal de Los Angeles está estudando o caso, isso é verdade. A equipe de radiologia está estudando o caso. Eles podem fazer cirurgia? Também não. O profissional capacitado é o Daniel Roberts. Então, é uma questão de expertise.
A vida dele foi dedicada aos nervos do ouvido. Ele é otorrino e neurocirurgião. É muito interessante entender isso. E esse aqui, ó, esse é o nervo intermédio. Ele é um nervo que ele vem colado com o nervo facial. Ó, o sétimo nervo é o nervo facial. Então, os nervos, gente, se é tão delicado, se encostar no nervo facial, dá paralisia facial. Entende? Se encostar no nervo vestibular, o Rafael fica surdo. Nunca mais ele vai poder ser piloto de avião. E isso sem falar outras consequências. Pode dar derrame cerebral. Então, ele pode nunca mais ter a situação cognitiva que hoje ele tem. Por mais que ele esteja vivendo a pior dor do mundo, ainda o cérebro dele funciona perfeitamente. E essa cirurgia feita de forma inadequada pode destruir a saúde dele. Então é muito sério, é muito sério. Tá bom. Uma das neuralgias que o Rafael tem é o nervo intermédio. Então, essa neuralgia já é extremamente rara, mas ele tem outra, mais rara ainda. Vamos lá? Pode passar, pode passar, passar. Pode passar. Essa aqui. Pode voltar. Coloca naquela outra que mostra o ouvido, porque senão eles não vão entender. Volta. Volta. Pode voltar? Essa. A do plexo timpânico. Aí tem outra coisa que o pessoal confunde bastante. Mas o pessoal que estuda essa área, né, e vem conversar com a gente. Muitos estudantes de medicina, às vezes querem entender os casos do Rafael também. Então, como é que faz? O outro nervo, que é extremamente raro, a maior pesquisa reúne só 13 casos no mundo, 13 casos na pesquisa, é do nervo timpânico. Então, você tá aqui o ouvido, você vai passar pelo ouvido, aí tem um tímpano, aí você atravessa o tímpano, aí na parede atrás do tímpano, aqui, é o plexo timpânico. O plexo timpânico é a terminação do nervo timpânico, ou seja, tem um nervozinho timpânico, vocês vão ver na outra imagem, e aí, quando chega nas extremidades do nervo, é como se fosse uma arvorezinha, são raminhos extremamente finos. E a cirurgia do Rafael vão ser nesses ramos extremamente finos. Então, é uma cirurgia que não tem registro nenhum, nem de pesquisa, no Brasil. A gente pode colocar aqui para vocês os sites de pesquisa, de científicos. Isso, vocês podem pesquisar. Vai na Cielo, que é o site oficial, mas tem outros também. Pode fazer publicação no Instagram. No Instagram, a gente coloca os textos mais detalhados dessa parte médica. Então, vocês podem entrar lá. Rafael, você vai voar no Instagram também para entender essa parte médica. Então, é isso. Então, é esse lugar aqui. Essa cirurgia não tem registro no Brasil, nem de estudo. Então, se não tem nem estudo, imagina a pessoa realizar a cirurgia na prática em um ser humano. O que significa isso? Vai ser totalmente um experimento. E o Rafael, ele tem o direito de fazer a cirurgia dele como um ser humano e não como um experimento. Não é? Ótimo. Então, a síndrome de Eagle foi a causa das nevralgias do Rafael. O que é a síndrome de Eagle? É esse ossinho crescendo aqui, ó, no osso temporal. Esse aqui é o osso temporal. Cresce um ossinho bem debaixo do ouvido, onde vocês estão vendo aqui. E esse ossinho que cresce a mais, ele vai pressionando o ouvido e danificou esses nervos finíssimos dentro do ouvido, causando a pior dor do mundo. Ó, agora eu vou falar uma informação importante para todo mundo. Essa doença poderia ter sido evitada com a utilização de um aparelho dentário aos 13 anos. Ele não utilizou. E quando ele tinha 6 meses de idade, foi retirado as amígdalas. E depois, aos 7 anos, foi retirado de novo as amígdalas. Esse procedimento causou um enrijecimento do tecido do palato mole. E essa mudança fisiológica dá uma alteração hormonal que faz aquele osso crescer. Então, às vezes, a gente acha que vai fazer uma cirurgia simples e dá uma consequência muito séria. Né? Então, o que é isso? São problemas faciais. É um problema na face do Rafael. Né? Tem até um outro slide que mostra que a mandíbula do Rafael ela é retraída. Se ele tivesse usado o aparelho dentário aos 13 anos, ela teria se movimentado, porque quando a pessoa é criança, a mandíbula movimenta, e teria abrido mais espaço. E esse osso não teria danificado tanto os nervos do ouvido. Então, é nesse sentido. Vamos lá para mostrar o plexo timpânico.
Sim. Esse aqui é só pra mostrar que ele é bem fininho, ó. Quase não dá pra ver aqui. Tem as fotos também no nervo, no Instagram pra ver melhor. É muito fininho. Então, a delicadeza gigantesca. Tem que ter muita habilidade. Vai ser realizada a cirurgia aqui dentro do ouvido. Vão ser 2 cirurgias no Rafinha. Próximo slide. Aqui é legal. Olha, pra vocês entenderem. O nervo timpânico. E aí a ramificação final dele. São as terminações do nervo timpânico. Então, esses filamentos aqui, que formam o plexo timpânico, que vão receber a risotomia. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, o tratamento do Rafael é experimental? Não. O tratamento do Rafael, ele tem o procedimento no SUS. Poxa, então vocês estão escolhendo, vocês querem fazer a cirurgia nos Estados Unidos? Não é isso. O procedimento existe no Brasil, mas ele não é execuível nesses nervos específicos. Ele é realizado todos os dias no nervo trigêmeo, nos nervos da coluna, nervos das pernas, né? Então, é por isso que a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás soltou uma nota errônea no Mais Goiás, está até aí, soltou uma nota errônea falando que o estado de Goiás já havia operado 4.000 casos iguais ao do Rafael. Como, pessoal, poderia o estado de Goiás operar 4.000 casos de uma doença que só tem registro de 150 casos na história do planeta? Reunindo todos os estudos em países diversos, China, Alemanha, Estados Unidos, todo mundo da ciência estudando no nível intermédio e só encontrou 150 registros. E em Goiás teve, na história, não são pessoas vivas, é na história, em Goiás teve 4.000 cirurgias. Então houve uma análise superficial. Eles confundiram com neuralgia do trigêmeo. É isso. É como se fosse falar que tem um transplante, né? Isso, é como um transplante, isso mesmo. A gente gosta de explicar esse que é fácil de entender. Tem transplante de órgãos, são realizados no mundo todo. Mas, por exemplo, transplante de face, são alguns especialistas no mundo que realizam transplante de face. É muito difícil. É só o mesmo nome. Isso, né? é só o mesmo nome. Diferentes. Exatamente. Então, Ana, nós estamos aqui para tomar dinheiro do governo, a gente quer viajar para os Estados Unidos, para ir para a Disney, é isso? Porque tem vindo alguns comentários maldosos no vídeo do Rafael, falando que nós estamos querendo pegar o dinheiro da população, que nós estamos querendo fazer a cirurgia nos Estados Unidos porque a gente quer viajar. Então, não se trata de uma vontade nossa, foi fruto de muitas consultas, de anos indo em especialistas, e depois de conseguir o diagnóstico, foram os especialistas que falaram para a gente ir para o Con Health, que é nos Estados Unidos. Nós já tivemos na Alemanha, e lá não tinha o tratamento. Ele fez a síndrome de Igor, porque aqui no Brasil eles não conseguiram diagnosticar, né? Então, assim, nós passamos por uma dificuldade muito grande para entender o caso do Rafael. Então, assim, se nós da família estamos estudando há 7 anos para entender o caso dele, como que vendo um vídeo seria capaz de entender o caso do Rafael? Um caso tão profundo que assusta os médicos mais especialistas, que nem mesmo o profissional da Alemanha sozinho conseguiu resolver, né? Então, a gente trata de um caso que, se não tiver um estudo profundo, não consegue entender. E quando fala de que vai entrar na justiça, o pessoal nem lê nada. Já fala aí sobre isso. Isso. A gente tem toda a peça, né, muito bem fundamentada, com muitos laudos, inclusive as próprias entidades do governo apoiando a gente. E os que precisam liberar o tratamento negam, né? O Conselho Estadual de Saúde de Goiás, os médicos dele analisaram. De saúde! Os médicos estudaram e eles deram positivo. Falaram assim, essa é a cirurgia que vai curar o Rafael. Ele precisa ir para os Estados Unidos.
Então, assim, a gente vê que quando as autoridades estão na posição de liberar o dinheiro, o discurso vira outro. O interesse econômico, ele coloca a vida abaixo mesmo. Quando a instituição está lá para defender mesmo a vida, ela estuda, aprofunda e solta um laudo responsável. Ela não fala que uma cirurgia de 150 casos no mundo tiveram 4.000 operações em um estado. É uma coisa dos direitos humanos. Ele precisa. Aonde que está o dinheiro do povo? Né? Porque fica parecendo que, nossa, 3 milhões, né? Vai ajudar o Rafael, vai dar um impacto na economia, né, brasileira, vai prejudicar o SUS. Só que, na verdade, pessoal, olha que interessante. O ano passado, o estado de Goiás, ele devolveu 300 milhões. 16 milhões. Ele devolveu 16 milhões do Fundo de Alta Complexidade, que enquadra o caso do Rafael. As doenças raras, elas são de assistência quaternária. Então, o fundo de alta complexidade seria o fundo mais específico para poder atender a demanda do caso do Rafael. E o ano passado, no meio da pandemia, gente, foi devolvido 16 milhões. O estado de Goiás não conseguiu usar, ou seja, é como se não tivesse pessoas precisando. Pegou 16 milhões e devolveu para a União. Então, nós estamos aqui pedindo para poder salvar uma vida e está dificultando demais. E está dificultando demais. Aí é empecilho para tudo que é lugar, vai na hora de votar, tem dinheiro para poder tirar de tudo que é lugar. A gente está pedindo para salvar uma vida e para abrir outros portais para salvar até a vida de alguém que possa precisar, que estão aí entre vocês. Sim, nós conversamos com influencers que estão passando por dores crônicas e eles são pessoas que às vezes não teve nenhum diagnóstico, né? Então, assim, a luta para ter um diagnóstico, para os médicos darem atenção para um caso extremamente difícil, já é super, super dolorida. Aí a gente consegue ter esse avanço, ter até protocolos novos no mundo. E o rapaz não pode ter acesso ao tratamento? É muito estranho. É como se a gente estivesse trazendo todos os argumentos científicos e ninguém estivesse escutando. Então, assim, dói muito, gente. Não é fácil escutar e ler tantos comentários que não condizem com a análise responsável do caso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero agradecer, porque não é a maioria. A maioria está orando pelo Rafael. E eu sou uma mulher de fé. Então, eu tô aqui em pé porque eu tenho oração. Todos nós aqui estamos em pé lutando pelo Rafinha, familiares, amigos e profissionais de saúde também lutando pelo Rafinha. Sem dormir, porque nós temos fé, nós oramos. Então, eu agradeço as orações, eu amo muito vocês, estão torcendo por nós. Viralizando o Rafael. Estão viralizando o Rafael. Eu estou aqui. Peço mesmo a Deus que cure o meu esposo e que a história dele possa abrir o caminho para outras pessoas que estão sofrendo. Isso. Porque eu tenho certeza que tem outras pessoas precisando de ajuda, que têm doenças complexas e que não estão tendo acesso ao tratamento que precisam. É isso aí. Vai lá, Noel. Gratidão, gente. Gratidão. Agora o doutor Noel vai falar um pouquinho sobre. Vai agradecer. Boa noite. Eu sou o Dr. Carlos Nael, sou fisioterapeuta. Eu tenho a chance de acompanhar o Rafael ao longo de todos esses anos, desde o começo desses sintomas, e venho auxiliando a família, cuidando do Rafael e tendo a chance de ver a luta e o sofrimento que ele tem passado. Realmente é um sofrimento, uma dor que ultrapassa os limites do que a gente considera humano. Ele é realmente uma pessoa com uma força sobre-humana. E é preciso compreender que ele tem uma dor altíssima, constante. Nunca ele tem um momento de paz, que esse sintoma abranda, né? E isso é sem precedentes. Nesses momentos que ele está no maior sofrimento, né? Ele fica muito incapacitado, então é difícil para ele realizar tarefas básicas, né? E é quando todo esse suporte da família, eu enquanto profissional de saúde, toda essa rede e a força das pessoas que estão auxiliando faz total diferença. Realmente reforçar que o caso dele é hiper raro,
essa junção dessas duas neuralgias, de fato, é um para 100 milhões de pessoas, então o tratamento que ele precisa, os procedimentos são altamente específicos e, de fato, não tem condições deles serem realizados no Brasil de forma alguma. Então, essa luta, essa vontade, essa necessidade de levá-lo para receber esse cuidado adequado, ela é justa, ele merece e ele precisa sair desse sofrimento, né? Ele realmente passa por uma tortura e ele precisa ter esse cuidado e que o governo seja sensibilizado para auxiliar o Rafael nesse momento tão difícil, que ele possa direcionar ajuda para ele, assim como a gente também tem visto outras portas se abrindo para várias outras pessoas que sofrem com doenças complexas também. Então, que ele possa realmente, nesse momento, receber o tratamento que ele precisa, que é digno, que é justo, para ele poder ter uma vida que ele possa realmente se tornar um piloto de avião, que é o sonho dele, né? Expressar todo esse potencial que ele tem. É isso. Doutor Nael, você é especialista em dor, você atende todos os dias pessoas com fibromialgias, ATM, enxaquecas e uma série de dores, né? Como que é essa dor do Rafael em comparação a essas dores que também são terríveis, mas que graças a Deus a gente já tem um tratamento, seja medicamentoso, seja através da fisioterapia, que pode auxiliar, né? Então, o ponto principal é, como eu comentei, né? O Rafael tem uma dor constante, isso é muito incomum. A maioria dessas outras condições de dor crônica, elas têm momentos mais brandos, de intensidade menor. A dele mantém uma intensidade alta o tempo todo, isso já é um ponto crucial. Infelizmente, ele é refratário aos tratamentos medicamentosos, então ele passou por várias linhas de tratamento à base de medicação, para dores neuropáticas, né, para neuralgias, e não teve sucesso. Ele respondeu mal, né, não se sentia bem com essas medicações e elas não conseguiam aliviar essa dor também. E aí, quanto à intensidade, de fato é a pior dor do mundo, né? Então, além de ser constante, intensa, ele tem momentos que essa dor realmente sobe e fica inimaginável para uma pessoa que não esteja próxima dele, que não o conheça, né? E não esteja aberto para perceber realmente esse sofrimento dele, que é muito grande. Então, ele precisa de um suporte constante para conseguir tolerar passar por isso. E os momentos que ele sente mais dificuldade, que ele não consegue tolerar, é quando a gente utiliza um coquetel de morfina e outras substâncias que conseguem abrandar e acalmá-lo, né, que ele consiga dormir, ter algumas horas de um sono mais reparador, que normalmente ele não consegue dormir. Então, é uma condição muito grave, incapacitante, é de fato a pior dor do mundo e precisa de toda essa atenção e esse cuidado mesmo. Vamos agora, Laura. Veridiano. Parabéns. Bom, pessoal, estou aqui só para me posicionar também. Eu sei que no Brasil, infelizmente, a gente vê muitos casos de pessoas enganando as outras, né, de golpes. A gente entende que as pessoas fiquem desconfiadas, né? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece muito na internet. Exatamente por isso, a gente tem o nosso site, tá? rafaelvocevaivoar.com. Então, lá nós temos cópias dos laudos médicos. Lá tem o nome do médico, o hospital. Nós temos documentos desse médico dos Estados Unidos que já atende o Rafael de forma remota, falando que está só aguardando. Temos muitos documentos também, inclusive, gente, do Senado Federal, da Câmara Federal. Então, pessoas muito importantes, né, que não iam dar o seu nome ali por uma causa que é brincadeira, que não é séria. A gente tem essas provas todas, então a gente convida vocês para saber mais sobre isso, para estudar. Vocês estão certos de quererem descobrir as coisas a fundo, né? A gente só pede que realmente, antes de comentar alguma coisa, vocês façam essa busca. E agradecer, né? Nós ficamos imensamente felizes, assim, gritamos aqui em casa, né? Com mais de 1 milhão de pessoas assistindo esse vídeo, né?
Eu vi um comentário, que eu até estou respondendo ali agora, achei muito bonito, que a mulher falou, eu acredito mais na força do coração das pessoas boas que estão comentando do que, de repente, em alguma autoridade, né? E pela nossa experiência, a gente tem visto que é isso mesmo também. Então, a gente agradece o coração bom de cada um, né? A gente acredita muito nessa força das formiguinhas. Então, imagina 1 milhão de pessoas, né? Se cada uma doasse R$1, né? Já salvava o Rafael. Então, continue viralizando, continue comentando. Vamos continuar pressionando as autoridades, tá? Continue marcando aí o governo de Goiás, o governo do Brasil, as pessoas famosas, né? Todo mundo que pode realmente ajudar a gente. E nós acreditamos que o Rafael vai se curar, vai voar e vai trazer muitos avanços para a medicina do Brasil e do mundo, tá bom, gente? Uma boa noite. Mais alguém quer vir dar um tchauzinho? Vamos juntos aí. Tamo juntos. Junto no amor. Tamo junto. Junto no amor. Tamo junto. Junto no amor. No amor universal. No amor universal. No amor universal. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, Rafael, vai voar! Gratidão a vocês que estão ajudando o Rafael, é a mãe dele. Boa noite!